Amém? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor quer falar algo no nosso coração que vai liberar bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Deus está num mistério comigo sobre vale. Da última vez que eu ministrei, eu falei sobre o vale da sombra da morte. Eu creio que muitos irmãos e muitas irmãs saíram daqui abençoados. E no vale da sombra da morte, é o vale aonde o nosso bom pastor está nos conduzindo, está cuidando de mim e de você. E hoje eu quero falar de um outro vale. Um outro vale que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu acredito que os vales são importantes na nossa vida. Assim também como o deserto é importante na nossa vida. Abra comigo no Salmo 84. Amém? Versículo 6. Diz assim: passando pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre o vale de Baca. O vale de Baca é o vale da decisão. O vale de Baca é o vale do posicionamento. Guarda isso. Decisão, posicionamento. Os israelitas, uma vez por ano, eles iam até Jerusalém para adorar a Deus no tabernáculo. Eles faziam isso todo ano. Pelo menos uma vez ao ano, os israelitas que não moravam em Jerusalém se deslocavam até Jerusalém para adorar ao seu Deus. E principalmente aqueles que moravam ao norte de Jerusalém, inevitavelmente teriam que passar pelo vale de Baca. Fazia parte do percurso do norte de Jerusalém até Jerusalém, era necessário passar pelo vale de Baca. E esse trecho era o trecho mais difícil de se passar até chegar em Jerusalém, para assim adorar a Deus. Essa palavra Baca é uma palavra hebraica que significa árido, difícil, sofrido. Em outras traduções, não se fala o vale de Baca, mas assim, o vale árido. Árido fala de algo seco, mas também era conhecido como vale de lágrimas, vale do choro. E tinha um porquê de também ser chamado dessa forma, este vale. Porque no vale de Baca havia uma planta abundante na região, conhecida como balsameira, que gotejava uma resina preciosa, que era usada para fazer incenso, perfume e remédio. Mas como eu posso aplicar isso à minha vida,
essa passagem à minha vida, como nós podemos aplicar esta passagem às nossas vidas, falando do vale de Baca. Então faço uma pergunta: será que já passamos, ou estamos, ou ainda passaremos pelo vale de Baca? Pelo vale árido? Você está passando pelo vale árido? Você já passou pelo vale árido? Se você não está passando, se você não passou, eu tenho uma notícia para você: em algum momento você passará. Eu já passei em alguns vales áridos na minha vida. Ainda há alguns que estou passando. Mas este salmo, que fala sobre este vale, tem alguns ensinamentos que nos ajudam a passar pelo vale de Baca em segurança. Você quer passar pelo vale de Baca em segurança? Você não quer morrer no vale de Baca? Amém? Não é lugar para nós desfalecermos, lugar para nós morrermos. Não é um lugar para isso. Na verdade, o vale de Baca é um lugar muito especial, se nós trouxermos as lições para as questões espirituais. É um lugar muito importante. É um lugar até que sou ousado a dizer que você deveria buscar passar por ele. Apesar de que eu acho que todos nós estamos nele, de uma certa forma. Depois, se der tempo, eu falo sobre isso. Primeira coisa que nós vemos aqui, no versículo 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Quem passando por ele? Quem passando por ele faz do vale de Baca, o vale árido, um lugar de mananciais? Versículo 5, leia comigo. Ouça, na verdade, né? Leia na sua Bíblia. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplainados. Vou ler de novo. Bem-aventurado o homem cuja força está em quem? Em Deus. E cujo coração se encontra os caminhos aplainados. Aí vem o versículo 6. O qual? O qual quem? Este homem bem-aventurado. Esse homem bem-aventurado que a força dele é o Senhor. E o coração dele está alinhado ao coração de Deus. O qual, esse homem, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Então os israelitas que moravam ao norte de Jerusalém, eles precisavam fazer a viagem deles até o tabernáculo, para adorar o Senhor. E eles precisavam, não tinha como desviar, eles tinham que passar pelo vale de Baca. Então o que os israelitas faziam para que a passagem deles pelo vale de Baca fosse mais tranquila? O que eles faziam? Para tornar a viagem mais segura para si mesmo, guarda isso, meu povo. Uma viagem
melhor para si mesmo e para os outros. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando pelo vale de Baca, se nós não tomarmos essa atitude, não tomarmos este posicionamento, nós vamos sofrer muito e vamos fazer os outros sofrerem também. Mas os israelitas faziam algo para aliviar a viagem pelo vale de Baca, para eles e para os outros. Eles cavavam poços. Cavavam poços no vale árido. Quando nós estamos passando pelo vale árido, pelo vale de Baca, nós precisamos cavar poços. Por quê? Eles precisavam cavar poços. Por uma situação, uma questão muito simples. Eles tinham sede. Eles precisavam beber água. E se tivesse água no vale árido, no vale de Baca, se ali tivesse água, seria muito mais fácil, se tornava muito mais fácil para atravessar este vale. Tanto individualmente como coletivamente. Então é importante que, mesmo passando pelo vale árido, pelo vale do sofrimento, nós precisamos cavar poços. Porque a nossa força, porque cavar poço não é fácil, né? Alguém aqui já cavou poço? Eu já cavei trincheira. Eu servi o exército e eu já cavei trincheira. É mais ou menos como cavar um poço. Não é fácil. Principalmente se o lugar for uma terra dura, cheia de pedras. Mas a nossa força vem de quem? Segundo o versículo 5? A nossa força vem do Senhor. E nós precisamos cavar poços. Nós precisamos fazer esse trabalho para que a nossa passagem pelo vale de Baca seja mais tranquila, mais amena. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Como eu vou cavar estes poços no vale árido, no vale de Baca? Está nesse mesmo salmo. Vamos ler? Do versículo 1 ao versículo... Vamos até o versículo 5. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O que é cavar poços de refrigério para a minha vida e para a sua vida no vale de Baca, no vale árido? É nós termos uma atitude de, nesses momentos de vale, buscar a presença de Deus. Mas não só buscar a presença de Deus com lamentos e choro, que nós vamos falar depois. Mas o anseio, o desejo, a paixão pela presença dEle.
Porque se nós não entendermos o vale árido nas nossas vidas, nós vamos fazer deste vale apenas lamentações, choros e murmurações. E isso vai nos matar, isso vai dificultar a nossa passagem pelo vale árido, talvez possamos até morrer ali. Mas o salmista está aqui, cheio de desejo pela presença do Senhor. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Ei, o povo saía da sua cidade para ir até Jerusalém para adorar o Senhor. E eles passavam pelo vale de Baca, declarando isso que está aqui: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira, desfalece pelos teus átrios. O povo que saía para ir a Jerusalém e passar pelo vale de Baca, eles tinham um objetivo, eles tinham o coração e a mente em Deus, porque eles estavam indo adorar o Senhor, e passando pelo lugar árido, ruim, eles declaravam: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Meu desejo é chegar lá, meu desejo é estar lá. Por quê? Por quê? Porque eu me desfaleço, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Amados, acordem, não deixe o sono pegar você. Nós precisamos ter atitude de adoração. Nós precisamos ter uma atitude de buscar ao Senhor. Segura aí o Salmos 84 e vamos para o 34. Olha só o que diz no Salmo 34, 1. Diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu bendirei o Senhor quando? Só quando eu estou bem, só quando eu estou num lugar alegre, de fartura, onde tem abundância, onde tem água abundante para tomar? Ou o salmista nos ensina aqui que em todo o tempo o seu louvor estará nos meus lábios, sempre estará nos meus lábios, estará sempre nos meus lábios. Sabe, meu amado, minha amada, sempre é sempre. E se nós queremos cavar poços no vale de Baca, nós precisamos ter uma atitude, um posicionamento de adorá-lo, de bendizê-lo, porque Ele é a nossa fonte. Ele diz: eu sou a fonte das águas vivas. Ele é a fonte. Não quer morrer de sede no vale de Baca? Busque a presença dEle. Cave um poço profundo, fundo, de intimidade com Ele. E isso vai ser bênção para a sua vida. E vai ser bênção para a sua família. Vai ser bênção para os seus irmãos em Cristo. Vai ser bênção para os seus vizinhos. Vai ser bênção para todas as pessoas que têm contato com você. Porque mesmo você sendo uma pessoa, mesmo você estando passando, na verdade, num vale árido, você está no vale árido, bebendo da fonte das águas vivas. Aleluias. Temos que cavar poços, amados. E isso é busca. Isso é amar a presença de Deus, suspirar pela presença de Deus.
É muito lindo as declarações do salmista. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O salmista envolve todo o seu ser aqui pelo desejo da presença do Senhor. E o Senhor diz que se nós buscarmos a Ele, Ele será achado. Deus não fica se escondendo de mim e de você. É nós que muitas vezes não o buscamos. Porque diz aqui, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os teus filhotes. Alguns estudiosos dizem que quando o salmista falou sobre que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eles dizem que esses ninhos eram ninhos que eles faziam, os passarinhos faziam no templo, no tabernáculo. E o salmista diz: e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Se nós queremos passar com segurança no vale de Baca, nós precisamos cavar poços, sermos homens e mulheres de altar. Eu não sei você, mas eu acredito que já passou da hora de nós levantarmos um altar de adoração a Ele. E eu não estou falando do culto. O culto é resultado do altar íntimo, em casa. É tempo, meu povo, de levantar esse altar, que vai cavar poços profundos, intimidade com Deus. Nós não sabemos o que nós vamos passar amanhã ou depois. Mas se nós formos pessoas que cavam poços, levantando o altar de adoração a Deus, nós vamos passar com segurança. Amém? Segunda lição. De bênção os cobre a primeira vista, a primeira chuva. Desculpe. Aqui tem um outro ensinamento para mim e para você. Cavar poços. Cavar poços é um esforço nosso. É algo que eu e você precisamos fazer. E que vai exigir trabalho. Que vai exigir esforço. Que vai exigir determinação. Mas chuva, a chuva é bênção de Deus. Chuva é bênção de Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Você deseja ser abençoado por Deus? No vale de Baca? No vale árido? Os poços que os israelitas cavavam no vale de Baca, por muitas vezes ficavam com pouca água, ou até mesmo secos. Mas quando chovia, eles ficavam cheios, repletos de água. Mas por que tinha água nos poços? Porque a chuva, porque a bênção de Deus vinha sobre o vale de Baca
e os poços ficavam cheios. Por quê? Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Se não tiver poço, como encher? Serão chuvas desperdiçadas. Porque é certo que a chuva vai vir. A chuva virá. Mas quem tiver com os seus poços abertos, serão cheios. Está compreendendo isso, meu irmão, minha irmã? Se há um lugar que não tem poços e vir chuva, mas se for um lugar onde há poços cavados, abertos, a bênção será retida. A bênção será aproveitada. Você quer reter a bênção? Você quer aproveitar da bênção? Tem que ter poço aberto. Porque a primeira chuva, eu e você seremos abençoados. Aí ficam os chorões, né? No Vale de Baca. No Vale de Baca tem chorão, tá bom? Mas nós vamos falar sobre esse chorão aí. Aí ficam os chorões no Vale de Baca, por quê? Porque a chuva vem. E ele percebe que alguns ao seu redor estão sendo abençoados, estão retendo a bênção, aproveitando da bênção, mas parece que comigo nunca nada acontece. Porque o que falta é cavar poços. A bênção de Deus só será retida e aproveitada se eu e você cavarmos poços profundos de comunhão e intimidade com Deus. A verdadeira bênção vem do relacionamento íntimo com Deus. Fora isso, é difícil. Mas também a chuva, ela fala de dependência, de uma dependência total do Senhor, de entendermos que precisamos dEle, quando estamos no Vale de Baca. O Vale de Baca é um lugar de súplica, é um lugar de clamarmos a Deus. Salmo 84, vamos ler do versículo 8. Ao versículo 12. Veja como a súplica do salmista. Dependência de Deus. Suplicar a Deus. Numa atitude de dependência de Deus. Não de pavor, não de medo, não de angústia desenfreada. Mas de dependência de Deus. 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia.
O Vale de Baca é um lugar de clamor, de súplica. Mas você conseguiu perceber qual era o clamor e a súplica do salmista? Ele diz: presta atenção, Senhor, escuta a minha oração, Deus de Jacó. Mas ele diz: o Senhor é o nosso escudo. E ele diz: um dia nos seus átrios vale mais do que 1000. Porque o Senhor é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Eu quero falar deste retamente aqui, mas não quero entrar pela questão da santidade agora. Não entrarei. Mas eu quero entrar sobre aquilo que nós estamos contextualizando aqui. Nós podemos chorar no Vale de Baca? Podemos. Podemos prantear? Podemos. Mas temos que fazer da forma certa, da forma correta. Porque em terceiro lugar do ensinamento aqui, deste salmo ele era conhecido como o vale de lágrimas, o vale do choro, o vale do lamento. Segura aí o salmo e vamos comigo em Eclesiastes, capítulo 3. Versículo 1 ao versículo 4. Olha o que o escritor de Eclesiastes nos ensina. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. O o escritor de Eclesiastes diz que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E há tempo de rir, de gargalhar, mas também há tempo de chorar e também de prantear. No Vale Árido, provavelmente, nós teremos tempos de choro e tempos de pranto. Mas a palavra também nos garante algo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. O Vale de Baca não é para sempre. Tem um tempo determinado. Mas eu acho que você já entendeu que os vales de Baca, nas nossas vidas, se nós soubermos passar por eles, nós vamos nos tornar homens e mulheres mais maduros, mais firmados em Deus. No Vale de Baca, nós precisamos derramar lágrimas. Em Mateus 5, versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Mas quem é esse que chora e é consolado? É que eu falei, nós precisamos chorar certo, do jeito certo. Nós precisamos chorar do jeito certo. Você já chorou do jeito errado? Eu algumas vezes. Choro de desespero, choro de desamparo, choro de solidão. Aquele choro que parece que vai dilacerar a nossa vida, que vai nos jogar num canto esquecido. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Pode, isso até pode acontecer. Mas o Senhor diz: eu não esquecerei de você. Nós precisamos chorar do jeito certo no Vale de Baca, no Vale Árido. No Vale de Baca, nossas lágrimas precisam ser preciosas, como daquelas plantas, as balsameiras, que cresciam em lugar seco. Essas plantas, elas vertiam uma resina, ela ficava cheia de gotas. Por isso que as pessoas passando ali, né, diziam, né, que aquelas plantas estavam chorando. Mas as gotas, vamos dizer, as lágrimas dessas plantas, não era algo comum, como nós já falamos. Essas gotas serviam para fazer incenso, perfume e remédio. E as nossas lágrimas no Vale de Baca precisam ser lágrimas preciosas. Precisam ser lágrimas preciosas. Segura o salmo aí de novo e vamos para o Salmo 56. E o salmista sempre nos ensinando em suas palavras, né? Versículo 8, até o versículo 11. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Lágrimas que são registradas diante de Deus e guardadas por Ele, são lágrimas de louvor, adoração e confiança. Nossas lágrimas precisam trazer honras e glórias ao Senhor, em meio às perseguições, em meio aos problemas que vivemos aqui na terra. Lágrimas de confiança. O salmista está falando de lágrimas
que foram recolhidas em odres, lágrimas que ele derramou. Mas as declarações do salmista é que ele louva a Deus e que ele confia no Senhor. Essas são para ele lágrimas preciosas, que sobem para ele como um incenso, um perfume de cheiro agradável, de cheiro suave. Quando nós aprendemos com o Espírito Santo chorar da forma correta diante de Deus, esse nosso choro sobe como um perfume, como um incenso de cheiro bom a Deus. E ele recebe isso em seu coração. Então para ele é incenso, perfume de cheiro agradável. Mas as gotas lá daquelas plantas, as balsameiras, também era para fazer remédio. Essas lágrimas, derramadas da forma correta diante de Deus, chega para ele como perfume e incenso cheiroso, mas para nós, como remédio. Não é maravilhoso? Não é utopia, amados. É posicionamento. Será remédio para a nossa angústia? Talvez para o nosso desespero? Como tem aí um nome, né? Nome legal. Lágrimas que curam. As lágrimas curam, se forem derramadas da forma correta. Amém? Eu quero ler mais um salmo com vocês, o 126. Não fala de deserto, mas fala de choro. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Aqui fala de grandes coisas que o Senhor fez, realizou. Mas para aqueles que semearam chorando. Eu termino lembrando algo. Lembrando que os israelitas passavam pelo vale de Baca para irem a Jerusalém para adorar, pois amavam a presença de Deus. Nós estarmos na terra, estarmos vivendo aqui, podemos dizer que estamos num vale árido, no vale de Baca. O vale de Baca e o vale árido sempre existirão
em nossa caminhada aqui na terra. Mas se nós amarmos a presença de Deus, nessa nossa caminhada aqui na terra, alcançaremos o seu favor e a vitória de um dia estarmos com Ele para sempre em sua presença. Eu quero dizer para você que essa mensagem é para que você não desista. Essa palavra é para que naquele dia você possa estar com Ele. Aqui na terra as coisas não são fáceis. Mas se nós cavarmos poços, buscarmos a presença dEle, desfalecermos por amor a Ele, nós passaremos em segurança por este vale. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.